Olá, meus queridos e queridas alunas, tudo bom com vocês? Primeiramente, um forte abraço para minha escola querida do coração, professor Rinaldo Spinelli, aquele abraço. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor de História, e hoje, nessa aula do 8º ano, iremos aprender História do povo, origem e cultura e luta por terra do povo quilombola, tá bom? Vamos comigo para a tela? Para a gente entender como é que é esse contexto todo, tá bom? Então, primeiramente, infelizmente, né, como nós já sabemos, o Brasil, a partir de 1535, foi uma colônia que praticava a escravidão com o cultivo da cana-de-açúcar no litoral brasileiro e também a mineração e o cultivo do café. Só em 88, né, em 1888, para ser mais preciso, no dia 13 de maio, quando foi promulgada a Lei Áurea, que acabava com tal ato repugnante, tá certo? Então, primeiro ponto, nosso país foi um país escravocrata. E ainda, para ser mais preciso, foi o último do mundo a acabar com a escravidão, infelizmente, não é? É um legado que a gente não queria ter, né? Vamos comigo na próxima tela? Para a gente entender como é que funciona Quilombo, porque é esse povo de resistência que venceu e vencerá sempre. A origem do nome Quilombo vem do povo Bantu, lá de Angola, que significa local de descanso, tá bom? Esse termo era oriundo dos povos nômades da África que faziam grandes viagens e paravam no Quilombo para descansar, né? E foi designado aqui no Brasil, esse termo ele foi modificado para mudar a nomenclatura, ou seja, o termo quilombola era usado pelo povo brasileiro, né, principalmente pelos donos, infelizmente, de escravos, dizia que era lugar fugido de escravo. Né? Na tela vocês estão vendo aí, né, um quilombo, né, um lugar de descanso que as pessoas paravam e faziam suas viagens lá no continente africano, tá certo? Eu vou deixar ainda na tela porque a gente vai ver que esse quilombo ele vai continuar principalmente com Palmares, né? Zumbi dos Palmares. Este que representa, né, o Dia da Consciência Negra, lá no dia 20 de novembro. Né? Então o quilombo, que por sinal nasceu aqui no nosso estado, né? Vocês sabem que Pernambuco ele tinha praticamente, ia Alagoas, era nosso. Né? E também a gente tinha um pedaço, né, do Rio São Francisco lá no território da Bahia. A gente perde por conta da Revolução Pernambucana, consequentemente também a Revolução da Confederação do Equador. Né? Mas a Bahia e Alagoas, um pedaço da Bahia, melhor falando, era pertencente ao nosso território. Então, exemplo aí, ó, Quilombo dos Palmares surgiu no final do século XVI, no território de Pernambuco, mais precisamente numa região que hoje está localizado o estado de Alagoas. O quilombo foi formado por escravos que tinham fugido dos engenhos da região de Pernambuco e escolheram a região da Serra da Barriga, na zona da mata de Alagoas. É um dos quilombos mais conhecidos por ter abrigado aproximadamente, segundo os relatos, 20 mil refugiados da região. O Quilombo de Palmares foi um dos mais importantes movimentos em busca de liberdade do povo negro no Brasil. Como nós sabemos, né, infelizmente nossa colônia, quando foi hoje Brasil, ela era escravocrata. Né? Então, a gente já falou isso no slide anterior. E, consequentemente, nós tínhamos um problema muito sério. Né? Nós sabemos que a escravidão aqui no Brasil tinha problemas desumanos, né? Problemas que, se a gente for falar aqui, dá um grande aperto no coração do tamanho da crueldade que foi aquele período. Então, o que é que faziam? Os nossos queridos irmãos africanos fugiam das fazendas, dos engenhos e começaram a se agrupar, ou seja, se reunir. E através dessa reunião, eles foram criando espaços de sobrevivência e, sobretudo, uma comunidade. O quilombo é uma comunidade, ou seja, são pessoas, né, que fugiam dessa escravidão, que ninguém
é escravo. Fizeram, né? Tornaram, obrigaram a ser escravo. E aí, consequentemente, eles fugiam, né? E criavam esse tipo de situação a qual eles criavam essas comunidades. Eles tinham um líder, no caso de Palmares era Zumbi, né? Então eles tinham um líder. Esse líder determinava as funções, né? Ou seja, a gente tinha o cultivo da agricultura para subsistência, né? Os homens eram treinados, porque óbvio que naquele período, o que é que acontecia? Os donos de engenho iam atrás. A galera não queria que os quilombos funcionassem, né? Então eles iam atrás. Então eles tinham que ter uma determinada luta para poder sobreviver, tá bom? Vem comigo na nossa tela, para a gente justamente esse tema que eu estou falando. Resistência. A expressão que sobressai de quilombo em seus vários significados é escravo fugido, entre aspas, tá? Os atuais quilombolas, portanto, são os descendentes, e a gente está voltando agora para o século XXI, são descendentes, né, dos antigos escravos negros que conseguiram a sonhada liberdade pelo artifício da fuga dos locais remotos e fortificados nos meios da matas. Centenas dessas comunidades surgiram em todo o período colonial de nossa história, de 1500 a 1822, principalmente nos estados da Bahia, no nosso estado, né, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. Nos quilombos refloresciam os sonhos, cores, culturas africanas, além de hábitos e crenças e economia produzida em mutirão. É aquilo, né? A galera ia impor, colocar em prática a sua cultura, né? Aquele território ali, quilombola, é um pedaço da África que eles traziam ali consigo. Então as crenças, né? A cultura, as suas falas, né? Todo aquele movimento que eles tanto queriam, que era a liberdade. E no quilombo é resistência, porque eles tinham que lutar, porque os fazendeiros a quais eles fugiam, iam atrás, né? Que ele não queria perder. Então ele ia atrás. E o que é que eles faziam? Eles tinham que lutar, né? Tinham que lutar. Quilombo, vem na tela aí, ó. Quilombo, liberdade. Eu vou ter de cara, e essa frase maravilhosa de Macoca Valdina, que diz o seguinte, abre aspas, não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados, né? Ao rejeitarem a escravidão para respirar a liberdade e a própria dignidade, os negros resgataram um pouco da cultura, da prática religiosa e da forma de viver e conviver que eles traziam da África. Dessa mescla de elementos portugueses e africanos foi surgindo o que denominamos de cultura afro-brasileira. É a cultura, nossa cultura, ela é afro-brasileira, né? Como vocês sabem, né, nosso território ele tem uma formação portuguesa, mas ele tem uma formação indígena e, sem dúvida, africana, né? Então, quando começa toda essa mesclagem, nasce aí a nossa cultura afro-brasileira e que nós temos um orgulho danado, né? Temos um orgulho danado. Por quê? Porque isso é uma cultura maravilhosa, trazida de gerações e gerações, que vão sendo multiplicadas a cada dia. E a gente tem que ter esse discernimento dessa cultura, do respeito, né? Então, que eu sempre falo em todas as minhas aulas aqui, no EducaPE, lá na minha escola, em Naldo Spinelli, o respeito a todas as culturas, né? E a nossa, ela é linda, tá bom? Vem comigo na tela para a gente ver esses dias atuais de como estão esses quilombos espalhados desse povo maravilhoso que tem uma cultura imprescindível, maravilhosa. Veja só, a Fundação Cultural do Palmares, uma entidade pública cuja finalidade é promover e preservar a cultura afro-brasileira, certificou de cerca de 1.500 comunidades quilombolas. Só para vocês terem ideia, no nosso estado, aproximadamente 89 quilombos no nosso estado de Pernambuco. Atualmente no Brasil, de acordo com a Fundação Palmares, está girando em torno de 1.675, mas
oficialmente legalizada e reconhecida pelo Estado brasileiro, só existe 168. Então veja que não é nem 10%, né? Alô, meus professores de matemática do campeão, acho que não é 10%, não é isso? Vamos lá. Então veja só, cerca de 1.500 comunidades quilombolas vivem atualmente no nosso país, embora as estimativas apontam para a existência de mais de 3.000. Essas foram as que nós sabemos, mas provavelmente tem muito mais de 1.600, tá bom? Grande parte dessas comunidades está reservada, né? Está totalmente situada, melhor falando, nas regiões Norte e Nordeste, né? Então, a região Norte e Nordeste, Bahia vai ter a maior concentração, né? Junto com o Maranhão, o nosso estado, né? Pará, e Amapá e Amazonas, tá bom? Então é onde tem a nossa maior concentração. Mas vem comigo na tela para você ver, né, que além dessa falta de reconhecimento dos povos quilombolas, que a gente viu que tem 1.600 e só apenas 168 são reconhecidas legalmente, há uma grande dificuldade, por exemplo, o acesso à saúde, né, à educação. Devido a isto, desde o início dos anos 2000, uma tentativa governamental de demarcar as terras quilombolas. Mas vocês sabem, né? Nunca é fácil. Então, há uma tentativa de demarcar essas terras para que elas não sejam tomadas por fazendeiro. Do mesmo jeito que acompanhou as aulas, né, sabe que nós temos problemas de invasões de terra, né, tanto indígena, tanto também quilombola, porque são áreas que têm uma valorização muito grande e tem especulação desse povo da parte econômica dos fazendeiros, tá bom? Então, a gente precisa entender o seguinte: quilombo, lugar de descanso. Durante o período colonial, foi um período de um lugar de uma fortaleza, onde as pessoas que eram escravizadas fugiam dos engenhos, principalmente aqui no nosso estado, né, e iriam para lá para ser livres, como eles sempre foram, né? Ninguém nasce escravo, foram escravizados, como disse aquela frase que eu postei aqui. Então, automaticamente, o quilombo era uma fortaleza, uma comunidade onde eles tinham a liberdade, sem dúvida, viviam da agricultura para sua subsistência, né? Então tinha que ter uma preservação espetacular na natureza, porque era da natureza que eles tinham seu sustento, né? Era da natureza que ele tinha que pegar água, era da natureza que ele precisa ter a terra, né, para o cultivo. Então eles tinham esse respeito à natureza. Tá bom? Entra comigo no próximo slide para a gente ver a cultura. Apesar da diversidade de origens culturais, alguns traços gerais da cultura africana estão presentes nos quilombos, né? Além do sincretismo religioso das religiões afro-brasileiras, que eu vou chegar lá, que mistura a tradicional cultos aos orixás com o catolicismo, e a culinária com vários elementos indígenas. Os quilombolas, em geral, gostam muito de música, canto, danço e festas tradicionais. Na primeira foto aí de cima, vocês estão vendo aí, isso foi no Dia da Consciência Negra, lá no Quilombo dos Palmares, que ainda é preservado, lá na Serra da Barriga, em Alagoas, né? E na foto de baixo, né, eu estou no Quilombo aqui de Garanhuns, na época da faculdade, né? O professor de vocês estão aí nessa foto, está ali localizadozinho, está de abaixada, ali de óculos na cara, perto da mulher de amarelo. E ali no meio, um grande beijo para minha querida professora e coordenadora Eva Macário, da minha faculdade a qual me formei. Então estou ali, ó, em Garanhuns, né? Pude conhecer o quilombo, conhecer essa cultura maravilhosa, né? Então a gente precisa, mais uma vez, como eu sempre falo, se atenuar e conhecer as pessoas, conhecer, se dar uma oportunidade do conhecimento da cultura. Eu fico muito triste às vezes que ninguém conhece uma coisa e já sai meio que julgando. E não é para fazer isso. A gente precisa conhecer, né? A partir do momento que nós conhecemos, a gente tem propriedade para falar se gosta ou não. Mas se eu não conheço, como é que eu vou dizer que eu não gosto, né? Então fica complicado. Então, eu tive o prazer de conhecer um quilombo lá em Garanhuns, na cidade de Garanhuns, que é no agreste pernambucano. E aí eu vi aquela cultura, vi como era bonito aquela questão da plantação, o que eles sobravam, eles vendiam, né? Estou falando atualmente. Então eles vendiam nas feiras livres, produto esse sem agrotóxico,
né? Extração de mel. Né? Então eles sempre respeitam a natureza, eles precisam da natureza para sobreviver, tá bom? Então vem aqui para mim, para a tela, porque eu vou aqui, ó, agradecer primeiramente a Fundação Cultural dos Palmares, né? A nossa Secretaria de Cultura do Estado do Governo de Pernambuco, que lá tem um acervo maravilhoso a respeito dos quilombos existentes no nosso estado. E se você gostou, você vai ali, ó, no professor.Felipe Lopes, lá no Instagram. Gente, antes de a gente encerrar, eu quero lembrar o seguinte, primeiramente. O povo quilombola nasce, né, da resistência e da luta pela liberdade do povo negro no nosso território. Ponto. Eles fugiam, né, dos engenhos, principalmente aqui em Pernambuco, na região Nordeste. Eles fugiam. Óbvio que ninguém quer ser escravo. E nesse quilombo era uma fortaleza. Era o quê? Era uma fortaleza, uma comunidade. Todo mundo, eles iam lá, se ajudavam, né? Trazia essa questão tão bonita que é um pelo outro. O amor ao próximo. Né? As mulheres ficavam nos afazeres domésticos, né? Os homens ficavam na parte militar, literalmente, porque como eles eram, entre aspas, fugidos das terras de engenho, então eles tinham que ser capturados pelos donos. Então, eles simplesmente, a galera queria invadir o quilombo. Então eles iam fazer o quê? Eles iam para o confronto, né? Que ninguém ia dizer, não, claro que não. Então eles tinham um confronto, tá certo? Então é mais ou menos isso. Quilombo, lugar de descanso, lugar de unidade, um lugar de resistência desse povo maravilhoso e, sem dúvida, a cultura afro-brasileira que é a mais linda do mundo. Gente, antes de eu ir embora, ó, vai lá aqui, ó, no Educa PE, tanto no YouTube quanto no Facebook, as aulas estão postadas lá, você vai acompanhar tudo direitinho, olha que bonitinho. Vai lá, acessa, compartilha com um amigo. Não tem um aplicativo do Conecta aí, ó. Baixa na sua loja de aplicativos do seu celular, né? Você não vai consumir seus pacotes de dados, tá bom? Acessa, você vai ter acesso aos vídeos, às atividades dos professores postadas. Em breve a gente estará juntos, unidos como sempre fomos. Tchau, beijo.